Hospitais são lugares onde a vida e a morte caminham lado a lado. Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem convivem diariamente com situações que a maioria das pessoas jamais presenciará. Mas existem histórias que nunca aparecem nos prontuários. Casos que não podem ser explicados pela ciência. Relatos contados apenas entre profissionais que trabalham durante a madrugada, quando os corredores ficam silenciosos e cada barulho parece esconder algo impossível. Os 4 relatos que você vai ouvir foram inspirados em histórias compartilhadas por profissionais da saúde e recriados para proporcionar uma experiência de suspense e mistério. Apague as luzes, coloque os fones de ouvido e prepare-se. Porque, depois deste vídeo, talvez você nunca mais consiga olhar para um hospital da mesma forma. Relato 1, o paciente do quarto 217. Meu nome é Leonardo. Sou enfermeiro e trabalhei durante quase 8 anos no plantão noturno de um hospital particular. Sempre gostei da madrugada. O movimento diminuía, os corredores ficavam silenciosos e era possível organizar praticamente todo o setor antes do amanhecer. Durante muito tempo pensei que todas as histórias sobrenaturais contadas pelos funcionários fossem apenas uma forma de aliviar a tensão do trabalho. Até conhecer o quarto 217. Era um quarto comum da ala clínica. Nada diferente dos outros. Um leito. Uma poltrona para acompanhante. Banheiro. Televisão. Janela voltada para o estacionamento. O primeiro fato estranho aconteceu logo na minha segunda semana. Eram aproximadamente 2:30 da manhã quando o painel da enfermagem indicou uma chamada do quarto 217. Peguei a prancheta e fui atender. Quando entrei, o quarto estava vazio. A cama arrumada. Sem paciente. Sem acompanhante. Imaginei que alguém tivesse apertado o botão por engano durante a limpeza. Voltei ao posto. 5 minutos depois, o painel acendeu novamente. Quarto 217. Dessa vez fui acompanhado por uma técnica de enfermagem. Entramos juntos. Novamente, não havia ninguém. A técnica apenas olhou para mim e sorriu de um jeito estranho. Não se preocupa. Ele faz isso às vezes. Perguntei quem. Ela mudou de assunto e saiu da sala. Achei aquilo muito esquisito. Na manhã seguinte perguntei à supervisora. Ela respondeu apenas: se o 217 chamar e estiver vazio, apenas registre a ocorrência e volte para o posto. Mas quem aperta o botão? Ela ficou alguns segundos em silêncio. Depois respondeu: ninguém sabe. Achei que fosse algum defeito na instalação elétrica. Solicitei uma inspeção. Os técnicos revisaram toda a fiação. Trocaram o painel. Substituíram o botão de chamada. Não encontraram absolutamente nenhum problema. Mesmo assim, todas as madrugadas, entre 2 e 3 horas, o quarto 217 chamava a enfermagem pelo menos uma vez. Depois de quase um mês convivendo com aquilo, comecei a ignorar. Até a noite em que o painel fez algo que nunca havia acontecido. Em vez da luz vermelha piscando, a tela exibiu uma mensagem que nenhum de nós jamais tinha visto. Por favor. Fiquei olhando sem acreditar. O sistema não possuía teclado. Era impossível enviar mensagens. Apenas números dos quartos. Mesmo assim, a palavra permaneceu na tela durante alguns segundos. Depois desapareceu. Naquela madrugada, decidi que descobriria o que realmente estava acontecendo naquele quarto. Esperei o relógio marcar 2 horas da manhã. Naquela noite, decidi que ficaria dentro do quarto antes mesmo que o painel chamasse a enfermagem. Apaguei a luz principal. Deixei apenas a iluminação fraca acima da cabeceira acesa. Sentei na poltrona do acompanhante e fiquei observando o ambiente. O quarto estava completamente vazio. A cama perfeitamente arrumada. Os equipamentos desligados. O monitor cardíaco havia sido retirado dias antes. Até as cortinas permaneciam abertas. Olhei para o relógio. 2 horas e 26. Nada. 2 horas e 31. Silêncio absoluto. Então, às 2 horas e 37, o botão de chamada da enfermagem acendeu sozinho. Bem na minha frente. Ouvi o clique característico do interruptor sendo pressionado. Mas não havia ninguém perto dele. Levantei imediatamente. Passei a mão sobre o painel. Nenhum defeito. A luz apagou sozinha alguns segundos depois. Enquanto eu ainda tentava entender o que havia acontecido,
A televisão do quarto ligou. Sozinha. A tela permaneceu cheia de chuviscos. Depois ficou completamente preta. Achei que fosse uma oscilação elétrica. Peguei o controle remoto. As pilhas haviam sido retiradas. Mesmo assim, a televisão continuava ligada. Foi quando apareceu uma imagem. Não era um canal. Era a câmera do corredor. Fiquei sem reação. A televisão mostrava exatamente o corredor em frente ao quarto 217. Olhei para a porta. Depois para a tela. O corredor estava vazio. Até que uma pessoa apareceu na imagem. Era um senhor muito magro. Vestia um pijama hospitalar antigo. Andava lentamente, segurando o suporte de soro. Seu rosto permanecia abaixado. Pensei que algum paciente tivesse saído do quarto durante a madrugada. Corri até a porta. Abri rapidamente. O corredor estava vazio. Completamente vazio. Voltei os olhos para a televisão. O homem ainda aparecia na tela. Agora, ele estava parado bem diante da porta do quarto. Como se estivesse olhando para dentro. Mas, do lado de fora, não existia ninguém. Meu coração começou a disparar. Sem tirar os olhos da televisão, dei um passo para trás. Foi então que o homem levantou lentamente a cabeça. Seu rosto era extremamente pálido. Os olhos pareciam fundos demais. E havia uma pequena pulseira branca presa ao seu pulso. Consegui ler apenas parte do nome. Berto. A imagem desapareceu. A televisão desligou. Ao mesmo tempo, ouvi 3 batidas na porta. Toque, toque, toque. Abri imediatamente. Outra vez. O corredor estava vazio. No posto de enfermagem, contei tudo para a técnica que trabalhava comigo. Ela ficou em silêncio por alguns instantes. Depois abriu uma gaveta. De dentro dela, retirou um prontuário muito antigo. A capa estava amarelada pelo tempo. Ela o colocou sobre a mesa e apontou para o nome do paciente. Roberto Almeida. Meu corpo gelou. Era exatamente o nome que eu tinha conseguido ler na pulseira. Perguntei quem era. Ela respondeu em voz baixa. Foi um paciente internado nesse quarto há muitos anos. Perguntei o que havia acontecido. Ela respirou fundo. Dizem que ele apertou o botão da enfermagem durante a madrugada. Muitas vezes. Mas a equipe estava atendendo uma emergência em outro setor. Quando finalmente chegaram ao quarto, era tarde demais. Desde então, o 217 nunca mais deixou de chamar. Naquela noite tentei convencer a mim mesmo de que tudo não passava de coincidência. Até que, no fim do plantão, fui conferir as gravações das câmeras de segurança. O corredor apareceu normalmente. Vazio. Nenhuma pessoa caminhando. Nenhum paciente. Nenhum suporte de soro. Mas havia um detalhe. Exatamente às 2h37. A câmera registrou a porta do quarto 217 abrindo alguns centímetros. Sozinha. Como se alguém tivesse acabado de entrar. Na manhã seguinte, não consegui tirar aquilo da cabeça. Esperei o fim do plantão e pedi autorização para consultar os arquivos antigos do hospital. Como eu já fazia parte da equipe, consegui acesso aos registros mais antigos, desde que não divulgasse nenhuma informação sigilosa. Passei quase 2 horas folheando prontuários. Até encontrar o nome. Roberto Almeida. A data da internação era de quase 20 anos antes. O número do quarto. O prontuário informava que ele estava consciente e orientado durante toda a noite. Havia apenas uma observação escrita à mão por uma enfermeira. Paciente refere intensa falta de ar e solicita atendimento por diversas vezes. Logo abaixo, outra anotação. Paciente encontrado em parada cardiorrespiratória às 2h41. Fechei a pasta lentamente. 4 minutos. Era esse o intervalo entre o primeiro chamado e o momento em que ele foi encontrado. Naquela noite, voltei ao trabalho tentando não pensar nisso. Mas, exatamente às 2h37, o painel chamou novamente. Quarto 217. Respirei fundo. Peguei apenas uma coisa antes de entrar. Um pequeno gravador de voz que eu usava para registrar procedimentos. Queria provar para mim mesmo que tudo aquilo tinha uma explicação. Entrei no quarto. Silêncio. Sentei novamente na poltrona. O gravador permaneceu ligado sobre a mesa. 5 minutos se passaram. Nada. Então ouvi uma respiração. Fraca.
lenta, como a de alguém extremamente cansado. Olhei ao redor. Não havia ninguém. A respiração continuava. Parecia vir da cama. Aproximei-me devagar. Assim que coloquei a mão sobre o colchão, senti o peso de alguém deitado ali. O colchão afundou levemente sob minha mão. Mas meus olhos não viam absolutamente nada. Recuei imediatamente. Nesse instante, o monitor de sinais vitais, que estava desligado e sem cabos, emitiu um único som. Pi, como o aviso contínuo de uma parada cardíaca. As luzes do quarto piscaram. A porta fechou sozinha. Meu coração disparou. Corri até a maçaneta. Ela não abria. Empurrei com força. Nada. Foi então que ouvi uma voz muito baixa, bem atrás de mim. Quase um sussurro. Você veio? Senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Virei lentamente. Sobre a cama, a marca de um corpo invisível afundava o colchão. Como se alguém estivesse sentado. As cobertas começaram a se mover sozinhas. Devagar. Até formar a silhueta de um homem. Não conseguia ver seu rosto. Apenas o contorno. Então ele levantou lentamente uma das mãos. Apontou para o botão de chamada da enfermagem. A luz vermelha piscou uma única vez. Depois apagou. Naquele mesmo instante, a porta destrancou. Saí correndo do quarto. Encontrei a técnica de enfermagem no corredor. Ela olhou para minha expressão e perguntou apenas: ele ainda espera alguém? Não consegui responder. Na manhã seguinte, contei tudo ao médico mais antigo do hospital. Ele ficou em silêncio. Depois revelou algo que quase ninguém da equipe nova sabia. Na época da morte de Roberto, o hospital estava superlotado. Uma emergência gravíssima mobilizou praticamente todos os profissionais disponíveis. Quando finalmente conseguiram chegar ao quarto 217, ele já havia morrido. O médico respirou fundo antes de completar. Alguns de nós nunca nos perdoamos por isso. Na semana seguinte, o hospital inaugurou uma nova ala. O quarto 217 foi desativado para reforma. As paredes foram derrubadas. Toda a instalação elétrica foi substituída. O sistema de chamada foi trocado por equipamentos modernos. Meses depois, o quarto voltou a funcionar. Na primeira madrugada após a reabertura, às 2h37, o painel chamou novamente. Quarto 217. Mas, dessa vez, algo diferente aconteceu. A técnica que estava de plantão entrou no quarto e encontrou um paciente recém-internado olhando para a porta. Ele estava assustado. Quando perguntaram o que havia acontecido, respondeu: achei que o enfermeiro já tinha vindo. A equipe perguntou: que enfermeiro? O paciente respondeu: um senhor de roupa branca entrou aqui agora há pouco. Ele colocou a mão no meu ombro e disse: agora ele sempre vem quando eu chamo. Depois disso, nunca mais houve registros de chamadas inexplicáveis no quarto 217. Talvez porque, depois de tantos anos, alguém finalmente tivesse ouvido o último pedido de ajuda. Relato 2. O elevador do subsolo. Meu nome é Felipe. Durante 5 anos trabalhei como enfermeiro em um hospital universitário de grande porte. Era um prédio enorme. 8 andares acima do solo. 2 subsolos. Centenas de pacientes. E quilômetros de corredores que pareciam não ter fim. Quem trabalha em hospital sabe que cada setor tem suas próprias histórias. Na UTI, diziam ouvir vozes durante a troca de plantão. Na maternidade, algumas enfermeiras juravam escutar um bebê chorando em quartos vazios. Mas o lugar que todos evitavam era o segundo subsolo. Ali funcionava um almoxarifado antigo, parte da manutenção e um arquivo desativado. Quase ninguém precisava descer até lá. E quando precisava, nunca ia sozinho. Na minha primeira semana, um enfermeiro veterano me deu um conselho curioso. Se o elevador mostrar S2 depois das 2 da manhã, não entre. Ri, achando que fosse apenas uma brincadeira. Perguntei o motivo. Ele respondeu sério. Por que ele para em um lugar que não existe mais? Não insisti. Achei que fosse alguma lenda criada pelos funcionários. Meses se passaram. Nunca aconteceu nada estranho. Até uma madrugada de domingo. Por volta das 2h20, faltou um medicamento importante para um paciente da emergência. O farmacêutico ligou dizendo que havia uma caixa de reserva no almoxarifado do segundo subsolo.
Como o funcionário responsável já tinha ido embora, fui buscar. Entrei no elevador. Apertei o botão S2. Durante a descida, as luzes piscaram. O elevador deu um pequeno tranco. Depois voltou ao normal. Quando as portas abriram, percebi imediatamente que havia algo errado. O corredor estava completamente escuro. As lâmpadas de emergência, que deveriam permanecer acesas, estavam apagadas. Mesmo assim, uma luz fraca parecia iluminar o ambiente. Como se viesse de algum lugar impossível de identificar. Saí da cabine. As portas se fecharam atrás de mim. O silêncio era absoluto. Caminhei alguns metros até o almoxarifado. Peguei a caixa de medicamentos. Quando me virei para voltar, ouvi o som de outro elevador chegando. Estranhei. Naquele horário, praticamente ninguém usava o subsolo. As portas se abriram lentamente. Mas nenhuma luz saía da cabine. Era apenas um retângulo completamente escuro. Esperei alguém sair. Ninguém apareceu. Então ouvi uma voz masculina, baixa e calma. Enfermeiro. Olhei para dentro. Não havia ninguém. A voz repetiu. Preciso de ajuda. Engoli em seco. Pensei que algum funcionário tivesse passado mal. Aproximei-me da cabine. Foi quando percebi um detalhe. O painel do elevador marcava um andar que não existia. S3. Naquele hospital só havia 2 subsolos. Mesmo assim, o visor permanecia mostrando claramente. S3. As portas começaram a se fechar lentamente. Antes que terminassem de fechar, vi uma mão segurando a borda da porta pelo lado de dentro. Era extremamente pálida. Os dedos eram finos. E usavam uma pulseira de identificação hospitalar muito antiga. Então as portas voltaram a abrir. Mas a cabine continuava completamente vazia. Meu primeiro impulso foi apertar o botão para chamar o elevador novamente. Nada aconteceu. As portas permaneceram abertas. A cabine continuava completamente escura. Era estranho. Mesmo sem iluminação, eu conseguia enxergar seu interior. Parecia muito maior do que um elevador comum. Como se o fundo nunca terminasse. Respirei fundo e falei. Tem alguém precisando de ajuda? Silêncio. Depois de alguns segundos, a mesma voz respondeu. Estamos esperando há muito tempo. Meu coração acelerou. A voz não vinha de uma única pessoa. Parecia que várias pessoas falavam exatamente ao mesmo tempo. Como um coro baixo. Dei um passo para trás. Foi quando as luzes do corredor começaram a piscar. 1, 2, 3 vezes. No último clarão, vi alguém parado dentro da cabine. Era um homem usando jaleco branco. Estava de costas. A cabeça baixa. Os braços imóveis ao lado do corpo. Pensei que fosse um médico. Doutor? Ele não respondeu. Apenas levantou lentamente a mão direita. Apontou para o fundo do elevador. Segui a direção do gesto. Só então percebi que havia um corredor atrás dele. Um corredor impossível. Nenhum elevador poderia levar para um lugar daqueles. As paredes eram antigas. Revestidas por azulejos verdes já escurecidos pelo tempo. As luminárias eram modelos muito antigos. E, ao longe, era possível ouvir rodas de maçãs deslizando pelo piso. Meu corpo inteiro arrepiou. Olhei novamente para o painel do elevador. Continuava marcando S3. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Virei rapidamente. O corredor do subsolo continuava vazio. Quando tornei a olhar para a cabine, o homem de jaleco havia desaparecido. Mas agora havia uma maca, coberta por um lençol branco. Ela começou a sair lentamente do elevador. Sozinha. As rodas giravam devagar. Sem ninguém empurrando. Recuei mais alguns passos. A maca continuava avançando. Até parar exatamente diante de mim. O lençol começou a afundar lentamente. Como se alguém estivesse respirando por baixo dele. Minha vontade era correr. Mas alguma coisa me dizia para não tocar naquele lençol. Nesse instante, o rádio preso ao meu uniforme começou a emitir uma voz cheia de interferências. No meio dos chiados, consegui entender apenas uma frase. Felipe, saia, agora. Era a voz da supervisora. Mas ela estava em outro andar. O rádio não funcionava no segundo subsolo. Muito menos com aquele volume. No mesmo momento, o elevador emitiu um som metálico.
As portas começaram a se fechar. A maca parou de se mover. E uma das mãos que estavam sob o lençol surgiu lentamente para fora. Era uma mão muito magra, pálida. No pulso havia uma pulseira de identificação completamente amarelada pelo tempo. Inclinei a lanterna para tentar ler o nome. Antes que conseguisse, a mão fechou os dedos em volta da lateral da maca, como se aquela pessoa estivesse tentando se levantar. Corri. Segurando a caixa de medicamentos, atravessei o corredor o mais rápido que pude. Cheguei ao elevador principal quase sem fôlego. Apertei o botão repetidas vezes. Demorou uma eternidade. Quando as portas finalmente abriram, entrei e apertei o térreo. Antes de as portas fecharem completamente, olhei pela última vez para o corredor. No fim dele, perto do outro elevador, vi várias pessoas paradas. Homens, mulheres, pacientes usando roupas hospitalares antigas. Todos imóveis. Todos olhando diretamente para mim. E, entre eles, o médico de jaleco continuava parado. Dessa vez, ele levantou lentamente a cabeça. Sorriu. E fez um gesto com a mão. Como quem se despede. Ou como quem diz: da próxima vez, você não vai conseguir sair. As portas do elevador se fecharam. Apertei o botão do térreo várias vezes. Nada. O elevador permaneceu parado. As luzes internas começaram a piscar. Por um instante, o visor apagou completamente. Quando voltou a acender, não mostrava mais S2. Mostrava apenas uma letra. S. Sem número. Sem indicação de subida ou descida. Então senti o elevador começar a descer novamente. Meu estômago gelou. Aquilo era impossível. O segundo subsolo era o último pavimento do prédio. Não existia mais nada abaixo dele. Mesmo assim, a cabine continuava descendo. 5 segundos. 10. 15. Parecia uma viagem interminável. Finalmente, o elevador parou. O visor mudou novamente. S3. As portas abriram lentamente. Do outro lado não havia o almoxarifado, nem os corredores modernos do hospital. Havia um hospital completamente diferente. As paredes eram revestidas por azulejos antigos. As luminárias eram fracas. O cheiro de éter era tão forte que quase me fez tossir. Ouvi vozes, gemidos, passos apressados, como se aquele lugar estivesse funcionando normalmente. Mas todas as pessoas usavam uniformes de décadas atrás. Uma enfermeira passou correndo por mim sem sequer notar minha presença. Logo atrás dela, 2 maqueiros levavam um paciente coberto de sangue. Ninguém parecia me enxergar. Fiquei completamente imóvel. Então uma placa chamou minha atenção. Centro Cirúrgico, 1978. Meu coração disparou. Não era apenas um lugar antigo. Parecia que eu tinha voltado no tempo. Ou algo muito parecido com isso. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, ouvi uma voz conhecida. Felipe. Virei rapidamente. Era o médico de jaleco. Agora eu conseguia ver seu rosto. Ele parecia cansado. Muito cansado. Olheiras profundas. Rosto pálido. Mas não havia maldade em sua expressão. Ele caminhou lentamente até mim. Você não deveria estar aqui. Perguntei onde estávamos. Ele respondeu olhando para os corredores. Este andar existiu muitos anos atrás. Foi demolido depois do incêndio. Meu corpo inteiro arrepiou. Incêndio? Ele assentiu. Uma pane elétrica começou durante uma cirurgia. A fumaça tomou os corredores. A energia acabou. Os elevadores pararam. Muitos pacientes não conseguiram sair. Olhei em volta. As pessoas continuavam caminhando, como se revivessem eternamente aqueles últimos minutos. Então comecei a notar detalhes. Alguns profissionais tinham queimaduras. Outros apresentavam ferimentos graves. Os pacientes desapareciam lentamente à medida que atravessavam os corredores, como sombras. O médico colocou a mão em meu ombro. Pela primeira vez senti seu toque. Era gelado. Eles ainda esperam alguém voltar para buscá-los. Perguntei por que eu conseguia vê-los. Ele respondeu apenas: porque o elevador escolheu você. Naquele instante, um alarme começou a tocar. As luzes vermelhas acenderam. Fumaça começou a sair pelas portas do centro cirúrgico.
As pessoas correram desesperadas. Os gritos tomaram conta do corredor. O médico empurrou meu ombro em direção ao elevador. Vá! Corri sem olhar para trás. Assim que entrei na cabine, as portas começaram a fechar. No último instante, vi dezenas de mãos surgindo da fumaça, todas estendidas em direção ao elevador, como se implorassem por ajuda. As portas se fecharam. A cabine subiu violentamente. Quando voltou a abrir, eu estava novamente no segundo subsolo, caído no chão. A caixa de medicamentos espalhada ao meu lado. 2 seguranças me ajudaram a levantar. Disseram que eu havia desaparecido por quase 40 minutos. Para mim, tudo havia durado poucos minutos. Contei o que aconteceu. Os 2 ficaram em silêncio. Um deles perguntou apenas: "Você viu um médico de jaleco antigo?" Confirmei. Ele abaixou a cabeça. Depois contou que o hospital realmente possuía um terceiro subsolo décadas atrás. Após um grande incêndio, toda aquela estrutura foi interditada e aterrada durante uma reforma. Oficialmente, o andar deixou de existir. Antes de ir embora naquela manhã, resolvi consultar o pequeno museu histórico mantido pelo hospital. Entre fotografias antigas da equipe médica, encontrei uma imagem do ano de 1978. Na primeira fila estava o mesmo médico que havia me ajudado. A legenda dizia: Dr. Henrique Salles. Falecido durante o incêndio enquanto auxiliava na evacuação dos pacientes. Pedi transferência de setor poucos dias depois. Nunca mais desci ao segundo subsolo durante a madrugada. Anos se passaram. Ainda trabalho como enfermeiro. Mas toda vez que entro em um elevador de hospital, olho primeiro para o visor. Porque tenho medo de que, um dia, em vez de aparecer T, 1 ou 2, apareça novamente apenas uma letra. S. E, logo depois, S3. Relato 3. A menina que cantava no corredor. Meu nome é Camila. Sou enfermeira pediátrica e trabalhei durante 7 anos em um hospital infantil. Sempre gostei de cuidar de crianças. Mesmo nos casos mais difíceis, um sorriso ou um desenho feito por um paciente era suficiente para aliviar o peso de um plantão inteiro. Mas havia um setor do hospital onde ninguém gostava de trabalhar durante a madrugada. Era a antiga ala infantil. Anos antes, um prédio novo havia sido inaugurado, e todos os leitos pediátricos foram transferidos para lá. A ala antiga permaneceu fechada. As portas eram abertas apenas para manutenção ou para guardar alguns equipamentos que já não eram utilizados. Mesmo vazia, as faxineiras evitavam passar por aquele corredor sozinhas. Os seguranças aceleravam o passo quando faziam a ronda. E os enfermeiros mais antigos sempre repetiam a mesma frase: se ouvir uma criança cantando, não responda. Eu nunca acreditei nessas histórias. Achava que eram apenas lendas criadas para assustar os novatos. Até uma madrugada de sexta-feira. Eram exatamente 3h12 quando fui levar alguns prontuários ao arquivo. Para chegar até lá, era necessário atravessar o corredor da antiga ala infantil. Enquanto caminhava, ouvi uma melodia bem baixinha. Era uma canção de ninar, cantada por uma menina. A voz era doce, calma, mas completamente fora de lugar. Parei imediatamente. Olhei para os 2 lados do corredor. Todas as portas estavam fechadas. As luzes permaneciam apagadas. Apenas a iluminação de emergência deixava o ambiente com um tom esverdeado. A música continuava. Parecia vir do final do corredor. Pensei que algum funcionário estivesse ouvindo algo no celular. Continuei caminhando. Quanto mais eu me aproximava, mais distante a música parecia ficar. Como se a voz sempre permanecesse a alguns metros à minha frente. Quando cheguei ao fim do corredor, ela parou. Silêncio absoluto. Voltei ao trabalho sem comentar nada. Na noite seguinte, aconteceu outra vez. A mesma música. No mesmo horário. No mesmo corredor. Dessa vez encontrei o segurança fazendo a ronda. Perguntei se ele também estava ouvindo. Ele apenas respondeu: "Você ouviu a menina, não foi?" Meu coração acelerou. Perguntei como ele sabia. Ele suspirou. "Porque todo mundo ouve." Perguntei quem era a menina. Ele apenas respondeu: "Nunca tente descobrir de onde ela está cantando." Antes que eu perguntasse mais alguma coisa, ele foi embora. Na terceira madrugada, a canção começou mais cedo.
Às 3h08. Dessa vez ela parecia muito mais próxima. Passei em frente ao antigo quarto 12. A porta estava entreaberta. Estranhei. A manutenção sempre deixava todas as portas trancadas. Empurrei devagar. O quarto estava vazio. Mas havia um cavalinho de madeira no canto. Começou a balançar sozinho. Muito devagar. Como se uma criança tivesse acabado de descer dele. Ao mesmo tempo, a música recomeçou. Só que agora, ela vinha de dentro do quarto. E uma voz infantil sussurrou bem perto do meu ouvido. Você quer brincar comigo? Meu corpo inteiro congelou. Virei a lanterna rapidamente. Não havia ninguém. Mas, na parede em frente à cama, começaram a aparecer pequenos desenhos. Feitos como se alguém estivesse desenhando naquele exato instante com giz de cera invisível. O primeiro era uma casa. Depois uma árvore. Depois uma menina de mãos dadas com uma enfermeira. E, por último, um desenho de um homem completamente escuro. Sem rosto. Parado na porta do quarto. Na mesma hora, a maçaneta começou a girar sozinha. Como se alguém estivesse tentando entrar. Meu coração começou a bater tão forte que eu conseguia ouvi-lo acima da melodia. A maçaneta continuava girando. Lentamente. Como se alguém, do lado de fora, tentasse entrar sem fazer barulho. Segurei a lanterna com as duas mãos. Respirei fundo. E caminhei até a porta. Quando encostei os dedos na maçaneta, ela parou. O quarto mergulhou em um silêncio absoluto. Abri a porta de uma vez. O corredor estava vazio. Nenhum funcionário. Nenhum paciente. Nenhum sinal da menina. Mas a canção voltou. Só que agora vinha de muito longe. Como se estivesse sendo cantada por várias crianças ao mesmo tempo. Fechei a porta rapidamente. Foi quando percebi que os desenhos na parede haviam mudado. A enfermeira desenhada ao lado da menina já não estava mais sorrindo. Ela parecia assustada. E o homem escuro agora estava muito mais perto das duas. Engoli em seco. Aproximei a lanterna. Embaixo do desenho havia uma frase escrita com letras infantis. Ele não gosta quando alguém vai embora. Nesse instante, ouvi uma bolinha de borracha quicando no corredor. Tum, tum, tum. Saí do quarto. A bola vinha lentamente em minha direção. Parou exatamente aos meus pés. Era vermelha. Muito velha. Desbotada. Abaixei para pegá-la. Assim que minha mão tocou a bola, ouvi uma risada. Não era uma risada feliz. Era triste. Como a de uma criança tentando esconder o choro. Levantei os olhos. No outro extremo do corredor havia uma menina. Devia ter uns 7 anos. Usava um pijama hospitalar azul claro. Segurava um ursinho de pelúcia sem um dos olhos. O cabelo era comprido. Cobria parte do rosto. Ela não parecia ameaçadora. Apenas, perdida. Você trabalha aqui? Perguntou baixinho. Minha voz saiu quase sem força. Trabalho. Ela sorriu. Então você pode me levar para a mamãe? Senti um nó na garganta. Antes que eu respondesse, ela olhou para trás de mim. Seu sorriso desapareceu. O rosto ficou completamente pálido. Ela começou a dar pequenos passos para trás. E sussurrou. Ele encontrou você. Um frio intenso tomou conta do corredor. Virei imediatamente. No fim do corredor, perto da antiga sala de isolamento, havia um homem parado. Muito alto. Vestia um jaleco antigo. Mas estava completamente queimado. O tecido pendia em tiras escuras. Seu rosto era impossível de distinguir. Parecia coberto por sombras e fuligem. Ele não caminhava. Deslizava lentamente pelo corredor, sem produzir um único som. Quando olhei novamente para a menina, ela havia desaparecido. Só restava o ursinho de pelúcia caído no chão. O homem continuava se aproximando. Quanto mais perto chegava, mais baixa ficava a temperatura. Minha respiração começou a formar vapor. As lâmpadas de emergência piscaram. 1, 2, 3 vezes. Então apagaram. Fiquei apenas com a lanterna. Iluminei novamente o corredor. O homem já estava muito mais perto. Perto demais. Ele levantou lentamente um dos braços. Apontou para uma porta no final do corredor. Na porta havia uma placa antiga, quase apagada pelo tempo. Brinquedoteca.
Sem entender por quê, senti uma vontade quase irresistível de caminhar até lá. Era como se alguma força me puxasse. Dei um passo. Depois outro. Até ouvir novamente a voz da menina. Desta vez bem ao meu lado. Não entra, ele tranca as crianças lá dentro. Naquele instante, a porta da brinquedoteca começou a se abrir sozinha. E, lá de dentro, ouvi dezenas de vozes infantis chamando ao mesmo tempo. Camila, vem brincar com a gente. Meu corpo inteiro dizia para correr. Mas minhas pernas não obedeciam. A porta da antiga brinquedoteca continuava se abrindo lentamente. As vozes das crianças ecoavam pelo corredor. Algumas riam. Outras choravam. Outras apenas repetiam meu nome. Camila, vem brincar. Não deixa a gente sozinha. Sem perceber, dei mais um passo em direção à porta. Então senti uma pequena mão segurar a barra do meu jaleco. Olhei para baixo. Era a menina. Ela havia reaparecido. Segurava o ursinho contra o peito. Os olhos estavam cheios de lágrimas. Ela balançou a cabeça lentamente. Não entra? Perguntei, quase sem voz. Quem é ele? Ela olhou para o homem queimado, que permanecia parado no fim do corredor. Depois respondeu. Ele fechou a porta. Na mesma hora, uma sequência de imagens passou pela minha cabeça. Não pareciam lembranças minhas. Era como se eu estivesse vendo a memória de outra pessoa. Vi fumaça invadindo um corredor. Enfermeiras correndo. Pais desesperados procurando os filhos. Crianças tossindo. Portas sendo fechadas. E alguém batendo desesperadamente do lado de dentro de uma sala. As imagens desapareceram tão rápido quanto surgiram. Voltei a enxergar o corredor. O homem continuava imóvel. Mas agora compreendi uma coisa. Ele não estava tentando me atacar. Estava tentando me levar até aquela sala. Olhei para a menina. Ela apertou ainda mais o ursinho. Ele diz que é para proteger. Mas ninguém consegue sair depois. Naquele instante, o rádio preso ao meu uniforme voltou a funcionar. Entre muitos chiados, ouvi a voz da supervisora. Camila, onde você está? Respondi imediatamente. Na ala antiga. A resposta veio carregada de desespero. Saia daí agora. Corri. Nem olhei para trás. Enquanto atravessava o corredor, ouvi dezenas de mãos batendo nas portas da brinquedoteca. Como se muitas crianças estivessem tentando sair ao mesmo tempo. Quando alcancei a porta corta-fogo da ala desativada, puxei a maçaneta com toda a força. Ela abriu. Assim que atravessei, tudo ficou em silêncio. Nenhuma música. Nenhum choro. Nenhuma voz. Na manhã seguinte, contei tudo à supervisora. Ela ficou muito tempo sem dizer uma palavra. Depois me levou até o arquivo histórico do hospital. Lá existia uma pequena sala onde eram guardados jornais antigos. Ela retirou uma pasta e colocou sobre a mesa. A manchete dizia: Incêndio obriga a evacuação da antiga ala pediátrica. O incêndio havia acontecido mais de 30 anos antes. Segundo a reportagem, um curto-circuito começou justamente na antiga brinquedoteca. A fumaça se espalhou rapidamente. A maioria das crianças foi retirada a tempo. Mas algumas ficaram presas por poucos minutos até que uma equipe conseguisse arrombar a porta. Enquanto lia a matéria, uma fotografia chamou minha atenção. No fundo da imagem aparecia uma enfermeira carregando uma menina nos braços. A mesma menina. O mesmo pijama azul. O mesmo ursinho sem um dos olhos. Perguntei à supervisora quem ela era. Ela respondeu. Chamava-se Helena. Sobreviveu ao incêndio. Mas nunca voltou a falar. Durante anos, quando perguntavam o que tinha acontecido, ela desenhava sempre a mesma coisa. A supervisora abriu outra pasta. Dentro havia uma folha plastificada. Era um desenho infantil. Uma brinquedoteca. Várias crianças. Uma enfermeira. E um homem completamente preto, parado na porta. Senti um frio percorrer meu corpo. Era exatamente o mesmo desenho que eu havia visto surgir na parede. Antes de sair da sala, fiz uma última pergunta. E a música? Ela sorriu de forma triste. Helena dizia que cantava para as outras crianças não terem medo da fumaça. Pedi transferência de setor no mês seguinte. Nunca mais passei pela antiga ala pediátrica. Alguns anos depois, encontrei um segurança que ainda trabalhava naquele hospital. Durante a conversa,
Perguntei se alguém ainda ouvia a menina cantando. Ele respondeu: quase todas as semanas. Mas contou uma coisa que me fez gelar. Segundo ele, a música mudou. Agora, no final da canção, era possível ouvir claramente a voz de uma mulher. Uma enfermeira. Cantando junto com a menina. Talvez alguém tenha finalmente decidido fazer companhia à pequena Helena. Ou talvez, alguns plantões simplesmente nunca terminem. Relato 4. O homem que aparecia antes da morte. Meu nome é Patrícia. Trabalhei durante 11 anos como enfermeira na UTI de um grande hospital. Depois de tanto tempo lidando com pacientes em estado grave, aprendemos a controlar as emoções. Sabemos que nem todos conseguem voltar para casa. Mesmo assim, nunca nos acostumamos completamente. Cada perda deixa uma marca. Foi durante meu 8º ano na UTI que comecei a viver algo que até hoje não consigo explicar. Tudo começou com um paciente chamado Antônio. Ele tinha 74 anos. Estava internado havia quase 2 semanas. Era um senhor extremamente educado. Mesmo usando máscara de oxigênio, fazia questão de agradecer sempre que alguém entrava no quarto. Na última noite em que cuidei dele, ele segurou minha mão e disse: enfermeira, se eu for embora hoje, não tenha medo quando me encontrar de novo. Sorri. Achei que fosse apenas uma despedida. Poucas horas depois, Antônio faleceu. A família foi avisada. O corpo foi encaminhado ao necrotério. O quarto foi higienizado. No dia seguinte, outro paciente ocupou aquele leito. A vida no hospital continuou normalmente. Ou pelo menos era isso que eu imaginava. 3 noites depois, enquanto conferia os medicamentos na UTI, senti alguém parado atrás de mim. Pensei que fosse um médico. Virei lentamente. Era Antônio. Vestia exatamente o mesmo pijama hospitalar. As mãos cruzadas à frente do corpo. O rosto sereno. Sem nenhum sinal dos aparelhos que usava em vida. Meu coração disparou. Pisguei várias vezes. Ele continuava ali. Não parecia transparente. Nem assustador. Parecia real. Olhou diretamente para mim. Depois levantou lentamente a mão direita. Apontou para o leito número 8. Não disse uma única palavra. Quando olhei para o leito, o monitor cardíaco do paciente começou a disparar um alarme. Corremos imediatamente. A equipe iniciou o atendimento. Apesar de todos os esforços, o paciente morreu poucos minutos depois. Quando procurei por Antônio novamente, ele havia desaparecido. Não contei aquilo para ninguém. Imaginei que o cansaço estivesse afetando minha mente. Mas, 2 dias depois, ele voltou. Desta vez apareceu perto da porta da UTI. Novamente em silêncio. Novamente apontando para um leito. O número 3. Meu corpo inteiro gelou. Olhei para aquele paciente. Ele estava estável. Conversava normalmente com a filha. Mesmo assim, menos de 1 hora depois, entrou em parada cardíaca. Não resistiu. Foi aí que comecei a perceber um padrão. Antônio sempre aparecia. Sempre em silêncio. Sempre apontava para alguém. E, antes do fim do plantão, aquela pessoa morria. Passei a ter medo de entrar na UTI. Não por causa dos pacientes, mas porque sabia que, se encontrasse Antônio novamente, alguém não veria o amanhecer. Na 6ª aparição, ele fez algo diferente. Em vez de apontar para um paciente, olhou diretamente para mim e levantou lentamente a mão, apontando para o leito onde eu estava parada. Meu corpo inteiro congelou. Olhei para trás por instinto. Achei que Antônio estivesse apontando para algum paciente que estivesse atrás de mim. Mas não. Atrás de mim havia apenas a parede de vidro da UTI. Voltei a olhar para ele. Seu braço continuava estendido. O dedo apontava exatamente para onde eu estava. Meu coração acelerou. Naquele momento, uma médica entrou no setor. Passei os olhos rapidamente para ela. Quando voltei a olhar, Antônio havia desaparecido. Pensei naquela cena durante o restante do plantão. Será que ele estava avisando sobre mim? Será que eu sofreria algum acidente? Ou seria apenas mais uma coincidência? Na manhã seguinte, fui para casa completamente exausta. Decidi tomar um banho antes de dormir. Enquanto estava no banheiro, senti uma tontura muito forte. Tudo começou a girar. Apoiei a mão na pia. Minha visão escureceu.
A última coisa que lembro foi de ouvir o espelho se quebrando. Acordei no pronto atendimento do próprio hospital onde trabalhava. Segundo minha irmã, eu havia desmaiado em casa e batido a cabeça. Por sorte, um vizinho ouviu o barulho e chamou o socorro rapidamente. Os exames mostraram que eu estava bem. Apenas uma queda de pressão causada pelo excesso de trabalho e pelo cansaço acumulado. Recebi alta no mesmo dia. Pela primeira vez, pensei que talvez Antônio não estivesse apontando para quem iria morrer. Talvez estivesse tentando avisar quem corria algum perigo. Voltei ao trabalho 3 dias depois. Na primeira madrugada do meu retorno, ele apareceu outra vez. Estava parado no mesmo corredor. Dessa vez apontava para o leito número 5. Corri até lá. A paciente dormia tranquilamente. Mesmo assim resolvi conferir tudo. Monitor. Oxigênio. Acesso venoso. Medicamentos. Foi então que percebi um detalhe. A bomba de infusão apresentava um erro intermitente. A medicação havia parado de correr havia alguns minutos. Se ninguém percebesse, aquela paciente poderia sofrer uma complicação gravíssima. Chamamos a engenharia clínica. O equipamento realmente estava com defeito. A paciente se recuperou completamente. Naquela noite, ninguém morreu. Fiquei olhando para o corredor durante vários minutos. Antônio não voltou a aparecer. Foi nesse instante que compreendi uma coisa. Durante todo aquele tempo, eu havia interpretado o sinal da maneira errada. Ele não indicava quem morreria. Ele mostrava quem precisava de ajuda imediatamente. Algumas vezes conseguíamos chegar a tempo. Outras, infelizmente não. Passei a observar cada aparição com muito mais atenção. Sempre que Antônio surgia, eu revisava tudo ao redor do paciente indicado. Em uma ocasião encontramos um sangramento interno que ainda não havia sido percebido. Em outra, um tubo de oxigênio apresentava vazamento. Em outra madrugada, um paciente sofreu uma reação alérgica poucos segundos depois de Antônio aparecer. Comecei a vê-lo não como uma ameaça, mas como alguém que ainda tentava cuidar das pessoas, mesmo depois da morte. Até que chegou a última noite. A única em que nunca consegui entender seu verdadeiro aviso. Era pouco depois das 3 da manhã. Antônio apareceu pela última vez. Sorriu discretamente. E apontou para um leito completamente vazio. Sem paciente. Sem equipamentos ligados. Apenas uma cama pronta para receber uma nova internação. Olhei para ele sem entender. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele fez um gesto diferente. Levou lentamente a mão ao peito, como quem agradece. Depois desapareceu. Menos de 20 minutos depois, uma ambulância chegou trazendo um homem vítima de um grave acidente de trânsito. Ele foi internado exatamente naquele leito. Seu estado era crítico. A equipe trabalhou por mais de 2 horas sem parar. Contra todas as expectativas, o paciente sobreviveu. Na manhã seguinte, ao conferir seus documentos para completar o cadastro, li o nome. Antônio Almeida Júnior. Era o filho do Sr. Antônio. Naquele instante, senti um arrepio percorrer meu corpo. Talvez fosse apenas uma coincidência. Ou talvez, aquele pai tivesse esperado anos apenas para retribuir todo o cuidado que recebeu durante seus últimos dias de vida. Desde aquela madrugada, nunca mais vi Antônio. Já se passaram muitos anos. Ainda trabalho como enfermeira. Ainda faço plantões noturnos. E continuo acreditando na ciência acima de tudo. Mas também aprendi que existem coisas que nem sempre conseguimos explicar. Porque, em alguns hospitais, há profissionais que encerram o plantão. E outros, que, de alguma forma, parecem nunca ir embora. Esses foram 4 relatos sobrenaturais inspirados no universo hospitalar, onde esperança, despedidas e mistérios parecem caminhar pelos mesmos corredores. Talvez tudo tenha uma explicação. Talvez algumas experiências sejam fruto do cansaço, da tensão e da emoção de quem dedica a vida a cuidar dos outros. Ou talvez existam lugares onde certas promessas são tão fortes, que permanecem mesmo depois do último batimento cardíaco. Agora queremos saber a sua opinião. Qual desses 4 relatos mais mexeu com você? Escreva nos comentários. Eu leio todos e muitos dos próximos vídeos são inspirados nas histórias e sugestões de vocês. Se gostou deste vídeo, deixe seu like,
Inscreva-se no canal e ative o sino para acompanhar novas histórias de suspense e relatos sobrenaturais. Até o próximo vídeo. E lembre-se, nem todos os plantões terminam quando o relógio marca o amanhecer.